Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Depois de um longo período aí de pausa, pós término da promoção 50 no Pix, que foi um sucesso, tivemos um resultado muito significante, com bastante inscritos pós-promoção, bastante visualizações também. Foi um prazer poder premiar um dos inscritos aqui do canal com os R$ 50 no Pix, promoção aí caso você não saiba do que se trata, tem um vídeo aí falando sobre ela, mais promoções como essa irá acontecer aqui no canal, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação aí para você não perder nenhuma das novidades, para poder participar dessas promoções que você não precisa dar nada em troca a não ser a sua visualização, a não ser a sua inscrição para poder concorrer aí a R$ 50 no Pix. Talvez a próxima promoção seja R$ 100, mas ainda está para acontecer após esse período de data FIFA, então com pausa para desacoplar um pouco aí, para poder aliviar um pouco a pressão também aí de que não adianta, cara, tudo que você fizer, se você fizer às vezes por uma obrigação, fazendo com uma certa dosagem é, de concentração, enfim, tudo isso daí às vezes acaba meio que estressando, acaba meio que enjoando ali, cansando, então é importante sim poder tirar um tempo, poder ficar um pouco sem assistir futebol, para poder ali novamente sentir aquele prazer também pelo esporte, não apenas pelo valor financeiro que ele pode te trazer. Então eu acho que é sim muito importante às vezes poder dar um tempo aí, assistir esportes diferentes, poder fazer coisas diferentes, ou então sequer não acompanhar futebol para poder ter aí um período aí também de descanso também, poder dar um descanso aí para a cabeça, poder dar um descanso para o corpo. Então já foi, aconteceu, veio uma boa hora essa data FIFA, pós-promoção 50 no Pix, que exigiu um pouco mais de concentração aí, de seriedade também, um pouco mais de, como que eu posso dizer, de atenção às regras ali, aos vídeos, ao que falar nos vídeos. Então, novamente aí, foi muito bom essa data FIFA, pós-promoção e jogos decisivos de Libertadores. Por exemplo, hoje às 21h30 teremos River e Palmeiras, o River Plate recebendo, então o Palmeiras recebendo o Verdão em sua casa, valendo vaga na semifinal da Libertadores da América, um confronto histórico, que melhor para o palmeirense, que todas as vezes em que enfrentou o River e ganhou, acabou sendo campeão. Isso foi em 1999, naquele jogo duplo de semifinal, onde o Palmeiras seria campeão contra o Deportivo Cali, e também em 2020, no atípico ano da pandemia, onde o Palmeiras acabou vencendo por 3-0 o River Plate, naquele jogo sem torcida ainda em Avejaneda, onde colocou no cenário nacional e internacional Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino, que foram as três joias aí do Palmeiras que acabaram indo para o jogo. O Palmeiras venceu por 3-0 esse confronto, perderia por 2-0 no Allianz Parque, com um jogo também com alguns gols anulados pelo VAR, mas acabou que o Palmeiras passou e se tornou campeão da Libertadores naquele ano, em cima do Santos, no atípico ano de 2020 da pandemia. O cenário daquele ano, eu acho que tinha mais igualdade, o Palmeiras vinha em ascensão, era a primeira Libertadores do Palmeiras, era Crefisa, então o Palmeiras vinha em uma ascensão ainda aparecendo para o cenário nacional, quer dizer, muito consolidado já no cenário nacional, mas ainda era aquela obsessão a Libertadores, com a qual o Palmeiras não vencia desde 1999, então era um ano em que o Palmeiras tinha ainda aquela igualdade com o River. Hoje eu acho que não mais, hoje eu acho que devido ao cenário financeiro, cenário também atrativo do futebol brasileiro ser muito superior ao futebol argentino nesse momento, eu acho que o Palmeiras chega não só em igualdade de disputa, mas eu acho que chega com um pouco mais de chances de vencer o River Plate, um pouco mais de chances de passar para a semifinal. Acho que o cenário nacional de ambos os times são bem distintos. Acho que o Palmeiras joga um campeonato mais técnico, um campeonato que requer um pouco mais de atenção, um campeonato que já não se faz tanto assim apenas pela camisa. Nós temos, por exemplo, nesse ano aqui, o Mirassol, que é um time de menor expressão, chegando muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos o Cruzeiro voltando a brigar ali pelas cabeças do Campeonato Brasileiro. Já o Campeonato Argentino, confesso, já disse em alguns outros vídeos, que se tornou um dos campeonatos dos quais eu não assisto mais Campeonato Português, não assisto mais Campeonato Francês, não assisto mais Campeonato Argentino. Então, o que eu tenho
de informações do River aqui, foi informações que eu busquei durante assim que saiu o chaveamento, soube que o River Plate iria jogar contra o Palmeiras, foram informações que eu procurei. Então nesse momento eu acho que o Palmeiras é pouca coisa superior ao River Plate, o que faz que tenha muito valor esse back Palmeiras a 3,55. Afinal, acho que o Palmeiras tem sim um futebol superior do que o River, uma organização superior do que é o River, um investimento financeiro muito superior do que é o do River Plate, tem a sua dupla de ataque agora que vem jogando muito bem, e vem entrosando e vem conseguindo fazer os seus gols, conseguindo jogar muito bem. Não vou pegar por parâmetro o jogo do Internacional, afinal o Palmeiras ganhou por 4-1. É verdade que teve a oportunidade de poder poupar os seus titulares, por exemplo, como o capitão Gustavo Gomes, que tinha acabado de ser importante no jogo do Paraguai na eliminatórias da Copa, classificou o Paraguai para a Copa do Mundo depois de alguns anos. O Gustavo Gomes acabou podendo descansar no segundo tempo do jogo contra o Inter, então isso sim eu acho que pode ser levado como consideração, pode ser usado como parâmetro. Já o que o Palmeiras venceu, a forma como venceu, acho que não, afinal o Internacional vem numa queda até de certa forma aí surpreendente, não vem conseguindo vencer os seus jogos, vem perdendo os seus jogos, vai ter agora um clássico aí na sequência, mas eu acho que o resultado não se deve muito usar como parâmetro, mas sim o que o Palmeiras pôde fazer, que foi poupar os seus titulares e assim poder ter um time talvez descansado hoje contra o River Plate, em um estádio onde é muito difícil de jogar, em uma cidade onde é muito difícil de jogar, um jogo que é muito difícil de jogar contra um time que sim é muito difícil de jogar, um time campeão de Libertadores da América, um time que sabe jogar Copas Libertadores. Então eu acho que o Palmeiras terá dificuldade, e sim, muita dificuldade, muito diferente do que foi lá em 2020, onde conseguiu vencer por 3-0 ali num jogo que marcou, se eu não me engano, a estreia do Abel Ferreira em Libertadores da América. Se eu não me engano, o Vanderlei Luxemburgo tinha passado o time para o Abel Ferreira, que tinha vencido talvez do Delfim, alguma coisa assim, um jogo talvez um pouco mais fácil, mas onde o Abel Ferreira realmente se mostrou e foi preciso se colocar à prova foi nesse jogo contra o River Plate. Ali ele deu um belo cartão de visita. Então acho que o Palmeiras tem sim muitas condições de vencer a partida hoje contra o River Plate e bater essa odd a 3,55, odds essas que é difícil não querer aproveitar quando o Palmeiras joga. Vamos fazer um paralelo aí quando temos jogos de seleção brasileira também. A maioria dos jogos de seleção brasileira, as odds da seleção brasileira caem ali para 1,20, 1,30, 1,40. Isso tem acontecido muito com o Palmeiras, então exceções, raras exceções como essa, em que o Palmeiras tem uma odd a 3,55 para vencer o River Plate, assim como fui buscar nos meus bancos de dados aqui uma odd de 3,75 lá em 2020, quando o Palmeiras venceu por 3-0. Então o cenário é praticamente o mesmo. Talvez aquela época o Palmeiras não chegaria como um favorito assim, com o futebol melhor do que era do River Plate, e dessa vez acho que sim, o Palmeiras tem um futebol, tem um time melhor, uma estrutura, uma organização, enfim, o momento do Palmeiras é muito melhor do que o River Plate. E ao contrário do que acontece quando o Palmeiras é favorito, que eu costumo dizer que o Palmeiras é um time que não sabe jogar como favorito, quando o Palmeiras é favorito para o jogo devemos nos preocupar, afinal acaba que tenha valor para o outro lado. Foi assim nos jogos contra Corinthians, é assim em jogos, por exemplo, contra Flamengo. Então hoje o Palmeiras não é o favorito e isso faz com que tenha muito valor. Então é uma oportunidade difícil de se achar no cenário nacional e continental. Ter o Palmeiras uma odd a 3,55, acho que o mercado está pesando muito aí a camisa do River Plate. Também o fato do River Plate jogar em casa diante da sua torcida, onde que a gente sabe que é um cenário muito difícil, um cenário que é muito adverso aos visitantes que vão à Argentina enfrentar o River Plate. Mas dito tudo isso, a oportunidade aí, na minha opinião, está sim para back Palmeiras a 3,55. Estarei fazendo essa entrada com certeza, afinal já tenho uma noção de como será a escalação do Palmeiras, quais serão os jogadores que irão para o jogo. Não temos muitos desfalques para o Palmeiras, então acho que o Palmeiras, de time todo titular e descansado, tem sim muita oportunidade, muita chance de vencer esse jogo e bater essa odd a 3,55. É isso que eu estarei fazendo. Ainda não tomei a decisão sobre a dosagem de stake, se será uma stake mínima ou será uma stake média ou uma stake alta. Alta eu acho que será muito difícil colocar uma stake alta nesse jogo. Estou em dúvida ali mesmo entre uma stake mínima e uma stake média, com certeza aquela uma hora antes de começar o jogo, onde saem as escalações, informações e formações também
antes de começar a partida, aquela 1 hora antes de começar o jogo, é onde eu tomo minha decisão, mas está aqui a decisão tomada. Estarei fazendo back Palmeiras hoje nesse jogo contra o River Plate, primeiro jogo de quartas de final de Libertadores. A questão é só sobre a dosagem de stake, mas volto amanhã falando sobre um jogo de interesse geral de todos, provavelmente o jogo do Flamengo, e quem sabe amanhã também analisando o que foi esse jogo entre River Plate e Palmeiras, se estava certo a minha análise, estava certo a dosagem de stake, se realmente o Palmeiras era favorito, jogou melhor. Às vezes o Palmeiras pode jogar melhor e pode perder por 1-0, o que não anula a boa análise e a boa projeção para que o Palmeiras vencesse a partida 3,55. Então isso a gente só saberá hoje ali pelas 11h30 da noite, perto da virada da noite ali, onde estaremos já no final desse confronto entre River e Palmeiras, com o resultado de que talvez quem será o vencedor ou um empate, enfim, saberemos isso só depois do jogo. Mas a princípio é isso, back Palmeiras a 3,55, a princípio uma stake média, mas só depois do jogo para a gente saber. Volta amanhã então analisando esse confronto, analisando talvez o jogo do Flamengo aí, que é o que está planejado aqui no canal. Do mais, quero desejar a todos uma boa sorte, a você torcedor do Palmeiras, a você que é torcedor do River Plate também nos acompanha, a vocês aí que estarão fazendo a sua fezinha e o seu investimento dentro desse confronto. Do mais, meu muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Valeu!